Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Hoje resolvi trazer a vocês uma curiosidade. Não sei se vocês sabem, mas estas revelações, a qual nós estamos tratando hoje em dia, já eram para ter ocorrido há alguns anos atrás, por volta dos anos 50 do século passado, né? E como já sabemos, está ocorrendo agora, mas resolvi trazer a vocês esse vídeo que provavelmente vai entrar para a playlist da série Revelações. E toda vez que se trata dessa série, eu vou tentar aqui passar a informação a você, sem que o canal seja prejudicado aqui na plataforma. Então, o que eu não puder falar, vou tentar trocar o nome, ou escrevo, coloco uma imagem na tela, é mais prático para o entendimento. E assim evitamos de ter bloqueios e até mesmo perder o canal. Somos poucos, mas somos muitos. Se todos aqui resolvessem fazer uma meditação focada no mesmo dia, nós iríamos transformar esse mundo. Mas isso é história para outro vídeo. Então, eu resolvi trazer um vídeo a vocês sobre esse rapaz que está aparecendo aí na tela, como ele foi boicotado e por que ele foi boicotado. Nós já sabemos uma boa parte para que essas revelações não fossem, melhor dizendo, não acontecessem lá atrás. Mas aí me ocorreu que antes de mostrar esse vídeo a vocês, eu precisaria contar um pouco da história deste pessoal aí, que está na tela também, conhecido como os 12 Majestosos. Também vou colocar na tela, vou evitar de falar. Então, antes de passar esse vídeo a vocês, eu vou fazer esse aqui em duas partes, porque eu preciso contar a história desse pessoal, como eles se reuniram, como eles tomaram conta de todo o planeta. Mas isso é lá atrás. Hoje a situação é totalmente diferente. Eles realmente já não estão mais no comando, alguns deles talvez, mas estão sendo destituídos. Por isso todas essas falácias, como sempre, na mídia aberta, na mídia controlada, porque os seus descendentes são donos dessa mídia. Mas fiquem tranquilos contra isso. Nós não precisamos desperdiçar nossa energia, pois acredite, tem muita gente competente trabalhando na luz para que isso seja realmente totalmente desfeito. O nosso trabalho é manter a vibração elevada, mas também vamos deixar essa parte para um outro vídeo. Aqui nós vamos falar sobre a série Revelações. Esse vídeo vai estar na playlist série Revelações. Então vamos lá, vamos falar sobre a criação e o aparecimento desses 12 camaradas aqui. 12 Majestosos foi o codinome de um comitê secreto de cientistas, líderes militares, autoridades governamentais, os bambambam da época, formado por volta de 1947, final dos anos 40, por uma ordem executiva do atual presidente da época, americano, Truman. Falei governo, falei Truman. Tem problema não, vamos dar continuidade. O propósito do comitê, na época, foi declarado em um memorando como sendo para investigar uma série de relatos de discos voadores na época. Na verdade, nós sabemos que era para acobertamento das tecnologias que já estavam em posse desse pessoal, tecnologias extraterrestres, e também acobertamento de quedas OVNIs na época, o famoso caso Roswell, acontecido no Novo México, também no final da década de 50. E as indicações da existência dos 12 camaradas podem ter aparecido primeiramente num documento canadense secreto no final da década de 80, indicando que o senhor, não vou falar o nome dele, vou colocar aqui na tela, que era o presidente do grupo altamente secreto de investigações de OVNIs dentro da Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento americano, também naquela época. Desde os primeiros documentos dos 12 camaradas, milhares de páginas de outros documentos governamentais liberados ou vazados, mencionando a existência desse grupo, e um acobertamento dos OVNIs pelo governo também apareceram nesses documentos vazados. E toda vez que vazava alguma coisa em algum jornal, alguma informação a respeito disso, eles mandavam reeditar, reescrever. Nós também já sabemos dessas informações. Um desses documentos e reportagens vazadas estou colocando na tela aí para vocês. Hoje em dia, esses recortes de página, esses documentos vazados, você encontra fácil na internet. Digite no Google em inglês, digite em inglês essa palavra que está aqui na tela e vocês vão encontrar uma imensidão de informação. Vamos dar continuidade.
Todos os membros originais deste grupo, os 12 camaradas, foram pessoas notáveis por seus feitos militares, governamentais ou científicos, e todos faleceram quando os documentos começaram a aparecer. Esses documentos aí que está na tela começaram a aparecer e a galera começou a desencarnar. É claro que eles foram desencarnando e esse grupo permaneceu com a chegada de novos integrantes ao grupo, em sua grande maioria descendentes desses originais que foram desencarnando. E os integrantes originais desse grupo eram de 6 civis, a maioria cientista, de 6 oficiais militares de alta patente, 2 de cada serviço militar principal, 3 deles foram os primeiros 3 diretores da central de inteligência, dessa galera que está aparecendo na tela aqui. Pesquisadores da comunidade OVNI circularam rumores em recentes meses de que a reunião entre Eisenhower e pessoas de outro planeta deve ter ocorrido no início da década de 50. Posteriormente, Eisenhower, que foi presidente de 53 a 61, na época ele era conhecido por acreditar fortemente em vida extraterrestre. Por que será? Ele também foi general de 5 estrelas do exército americano, comandou forças aliadas durante a Segunda Guerra. Eisenhower foi também insistente em colocar em movimento o programa espacial. Naquela época já tinha sido vazado que ele havia tido reuniões com formas de vidas cósmicas em uma época que ele estava de férias, por volta de 1954, na Califórnia. E essas reuniões teriam sido com alienígenas com aparência nórdica e com alienígenas com aparência Grey. E adivinha com quem ele assinou um acordo? Com os Greys. Hoje nós sabemos que o presidente Eisenhower ele foi totalmente coagido por esse grupo dos 12 camaradas, sendo obrigado a assinar com as raças mais malévolas e assim trazer todo esse malefício. E se não estou enganado também, no final da sua gestão, ele trouxe a público que estávamos sendo governado por um grupo que se intitulavam Donos do Mundo e que ele não podia ter feito melhor naquela época. So thanks go to them for the opportunity of addressing you this evening. 3 days from now, after half a century in the service of our country, I shall lay down the responsibilities of office as, in traditional and solemn ceremony, the authority of the presidency is vested in my successor. Mas hoje, a sua neta, ela vem contribuindo muito para a revelação de toda essa história, que já está vindo à tona, na verdade, a todo mundo. Mas por que uma necessidade de contrato com os alienígenas? Mais especificamente com os Greys. Pelo simples motivo do livre-arbítrio. Não é à toa que a Constituição dos governos no planeta existe desde república, com a representação de uma pessoa. Uma pessoa representa a população de toda uma região, como também na era monárquica, onde uma pessoa representava toda uma região. Isso quer dizer que essas pessoas podiam decidir por nós. Isso quer dizer que, se assinasse contrato com aquele representante, todos os demais estariam representados por ele. Isso dá aval para que acordos em nosso nome fossem estabelecidos. Caso não houvessem esses acordos, essas assinaturas de contrato, a Federação Galáctica de Luz poderia intervir diretamente nos planos desses nossos irmãos não muito bem intencionados. Mais para frente nós podemos falar sobre esse contrato assinado, mas, obviamente, esse contrato nos trouxe um atraso gigantesco de décadas nas revelações das tecnologias, e isso foi proposital, porque se nós temos acesso a tecnologias, os ditos comandantes do planeta, representados pelo grupo dos 12 camaradas, não teriam como controlar toda a população do planeta. Por que não conseguiriam controlar? Porque a partir do momento que você descobre que existe tecnologia para poder ir e vir, se alimentar, morar, sem precisar pagar, com certeza, a grande maioria, no mínimo, se revoltaria por estar pagando para beber, comer, andar, até para morrer se paga hoje. E a forma mais tranquila de se comandar um planeta é escondendo a verdade da população desse planeta. Não é à toa que vivemos sob os 4 pilares
da escravidão, que é a economia, que é a energia, que é a saúde e a religião. Esse grupo dos 12 camaradas, eles colocaram tentáculos sobre todos esses 4 pilares. Essa sigla do pessoal da saúde, quem você acha que comanda? Quem você acha que são descendentes do controle da grande mídia e da saúde? Que são os grandes problemas que nós tivemos agora nos últimos 3 anos atrás. Bom, mas o objetivo aqui é deixar claro para vocês quem são os 12 camaradas, qual a força que eles têm, que obviamente é maior que qualquer governo de todo o planeta. Na verdade, eles são o governo por trás do governo. E na segunda parte você aí vai entender também o porquê de terem boicotado esse rapaz que está na tela. E não só esse rapaz que está na tela. Qualquer autoridade, eleita ou não eleita, que tentasse levar a público novas tecnologias de libertação. Imagina você não precisar pagar para andar no seu carro. Imagina você não precisar pagar para ter energia na sua casa. Isso é só a ponta do iceberg. E tudo e todos que tentaram intervir nesse controle, vamos dizer assim, que eles tiveram um desaparecimento. Nós já tínhamos tecnologias de liberdade energética desde o século XIX, final do século XIX, início do século XX. Tesla foi um dos grandes propagadores de energia livre e foi uma das pessoas sabotadas em suas invenções. Se a invenção não era bom para o controle, não servia para a população. No entanto, esse foi um período escuro que está finalizando. Vamos prestar atenção em tudo que está vindo à tona na mídia, as revelações da arqueologia escondida, que era camuflada. Muito se tem hoje e muito continuará vindo. E até aqui já deu para entender? Já deu para ter a base para irmos para a próxima parte, a parte 2. Se essa pequena introdução sobre o grupo dos 12 camaradas não ficou bem claro para você, deixe aqui no comentário as suas dúvidas ou entre no nosso grupo do Telegram. O link está na descrição do vídeo. As pessoas que estão lá no grupo do Telegram, eles se autoabastecem de informação todos os dias. Aí cabe a você também filtrar as informações que você está recebendo lá, se te servem, se não. Aí já entramos na questão energética, na vibração, mas com certeza, lá todos os dias o pessoal lá se autoabastece de informações. Então vamos para a próxima parte, e a parte principal do vídeo, um documentário que mostra a ousadia desse grupo dos 12 camaradas e o que eles estavam dispostos a fazer para acobertar que existia na época e que está por um fio da sua extinção.